Vamos acompanhar agora qual encaminhamento vem sendo dado pelo Conselho Federal da OAB. Quais as novidades que a OAB Nacional vem desenvolvendo na política, na economia e em todas as suas atividades. Acompanhe então as novidades do Conselho Federal da OAB. A OAB Nacional encerrou o mês de janeiro com uma rodada de discussões visando consolidar um conjunto de propostas à reforma da Previdência Social, anunciada pelo governo federal pela PEC 287. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, abriu o encontro e foi enfático ao dizer que a reforma é um prejuízo para a sociedade. A própria reforma que se está agora a pretender aprovar, esta que foi apresentada pelo governo, ela não pode ser aceita, ela é inaceitável na medida que ela traz, como disse, um retrocesso e impõe um sacrifício muito grande. Participaram, além das comissões de direito previdenciário da OAB Nacional e de todas as seccionais, dezenas de entidades representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. Em um esforço legislativo, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia, destacou que a mobilização social terá efeito se for feita com urgência. Extremamente importante a participação da OAB, porque é ponta de lança da sociedade. Nós esperamos que toda a sociedade acorde para a realidade, que essa reforma que foi apresentada pelo governo é o desmonte da Previdência Social. Infelizmente, a sociedade não acordou para essa realidade. Durante o encontro, foi apresentado um estudo amplo e aprofundado sobre a reforma. Além disso, foram discutidos diferentes pontos de vista, como a falta de comprovação do déficit na Previdência e a idade mínima para a aposentadoria. O documento servirá para orientar as contrapropostas que serão apresentadas em forma de emenda ao Congresso Nacional. É imprescindível a gente discutir para que não haja um cerceamento dos direitos daqueles que vêm lutando e conquistando por todos esses pleitos, né? Desde a Constituição Federal de 88, fortalecimento das garantias individuais. Então a gente não pode ter um retrocesso. E temos que, principalmente, observar que essas reformas elas não são benéficas para o trabalhador, nem para a sociedade, nem para a advocacia. Mas se a reforma da Previdência for aprovada, como foi colocada pelo Executivo, o presidente da OAB destaca que são estudadas ferramentas jurídicas para contestá-la. Se nós tivermos a aprovação desta proposta hoje, neste formato, eu não tenho dúvida nenhuma que a própria Ordem dos Advogados do Brasil também irá questionar judicialmente o que está aí posto. O encontro resultou em 3 direcionamentos. Primeiro, que as comissões de direito previdenciário das seccionais da Ordem encaminham uma carta aberta para os representantes de setores da sociedade civil com as deliberações da reunião. Em seguida, que sejam feitas denúncias a órgãos internacionais de direitos sociais e humanos. E, por último, uma proposição legislativa. Um requerimento de auditoria nas contas da Previdência Social também foi amplamente discutido. Nos próximos dias, será formulada a proposta legislativa oficial da reunião, com a contribuição de todas as entidades participantes. Não é só dizer que somos contra. Nós somos contra porque traremos alternativas para o que foi exposto. A reforma na qual foi exposta, da forma que foi exposta, ela não tem condições de atender os anseios da população. Em Manaus, a comitiva visitou o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Além de Cláudio Lamáquia, estavam presentes conselheiros e membros das comissões de Direitos Humanos e de Defesa das Prerrogativas da Seccional do Amazonas. O poder público deve retomar, sim, imediatamente a administração do sistema carcerário brasileiro. O que nós vemos aqui, que temos visto em outros locais, em outros estados do Brasil hoje, demonstra que há uma falência, uma total falência sobre o sistema carcerário e isto está alimentando o crime permanentemente. Porque nós vemos as facções criminosas, elas dominando as ações dentro dos presídios e de dentro dos presídios acabam determinando ordens e, acima de tudo, administrando o crime lá fora.
Ao lado do presidente da seccional do Amazonas, Marco Aurélio Choi, e do diretor tesoureiro do Conselho Federal, Antônio Neildo Ferreira, Lamáquia esteve na área conhecida como Seguro, onde ocorreu a maioria das mortes, e na cela em que dezenas de presos foram queimados. Ele pediu agilidade na conclusão das obras de reestruturação do complexo. É muito triste, né? É um quadro que nos demonstra que esta questão ela precisa ser enfrentada por toda a sociedade. Nós não conseguimos, a partir do sistema que temos hoje, do sistema prisional que temos hoje, cumprir exatamente uma das funções que é a ressocialização dos presos. E com isso nós estamos alimentando cada vez mais o crime, porque os presos que aqui chegam e que não conseguem ter educação, que não conseguem ter trabalho, eles não são ressocializados. E, portanto, muitas vezes, em condições desumanas, quando eles são colocados para a rua, quando eles são colocados, são soltos novamente, eles saem dos presídios muito mais violentos do que entraram. Para o presidente da seccional Amazonas, a visita vai auxiliar a OAB no levantamento de elementos para a proposta de um programa de ressocialização, em parceria com diversos segmentos da sociedade. No estado do Amazonas, a OAB vem acompanhando desde as primeiras horas da rebelião, ajuizou diversas ações no Poder Judiciário, e esse momento é um momento de avaliação por parte do Conselho Federal para que a ordem formate uma proposta. Qual é a proposta da OAB para o sistema penitenciário do país? É isso que nós queremos. Na parte da tarde, a comitiva seguiu para a cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. O grupo visitou a penitenciária agrícola do Monte Cristo, na zona rural do município. Investimento no sistema carcerário, que a ideia de se regionalizar presídios, de se segregar presos de menor potencialidade ofensiva daqueles com maior potencialidade ofensiva, tudo isso vem em prol da própria sociedade. É a sociedade que acaba ganhando com tudo isso no que diz respeito à segurança pública. Investimento em presídios hoje é fundamental em nome da segurança do cidadão. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, defendeu a transparência e agilidade no processo da Lava Jato como forma de manter o legado do ministro Teori Zavascki. Para ele, a sociedade brasileira precisa conhecer as delações de 77 executivos homologadas pela presidente do STF. O conteúdo das delações permanece em segredo. Foram ao todo 950 depoimentos em que os delatores deram detalhes aos investigadores da Lava Jato sobre o esquema de corrupção envolvendo políticos, funcionários públicos e empresários. O procurador da República, Rodrigo Janot, já está com o material das delações. Com base no conteúdo dos depoimentos, o procurador pode pedir a abertura de novos inquéritos sobre políticos que só podem ser investigados com autorização do Supremo, enviar o conteúdo para outras instâncias, arquivar trechos dos depoimentos, usar partes das delações para reforçar investigações em andamento, solicitar à Justiça novos mandados de busca e apreensão ou pedir prisões preventivas ou temporárias. As decisões sobre os pedidos que ainda serão feitos pelo Procurador-Geral da República vão ficar com o novo relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin. O conteúdo das delações só será conhecido se o Procurador-Geral da República pedir o fim do sigilo e o Supremo Tribunal autorizar. A OAB defendeu a quebra de sigilo e que todo o conteúdo das delações seja liberado. A sociedade tem que saber, sim, dos agentes privados e dos agentes públicos, quem efetivamente participou de tudo isto. Quem foram os reais responsáveis por este saque que o Brasil sofreu ao longo destes últimos tempos. O que eu acho que prejudica uma investigação e prejudica muitas vezes a honra das pessoas são delações vazando de forma pontual, de forma seletiva. Isto não é bom. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou, no dia 24 de janeiro, um ofício ao presidente da República, Michel Temer, pedindo o reajuste da tabela do imposto sobre a renda das pessoas físicas.
A entidade quer a revisão dos valores do imposto para evitar que contribuintes isentos passem a pagar o tributo, já que o reajuste salarial não acompanha a atualização da tabela. Eduardo Nunes não é isento, mas revela que alguns parentes podem ser prejudicados se o pedido da OAB não for aceito. Você vai sair no prejuízo, né? Que uma vez que você estaria numa faixa que seria beneficiado se o governo aumentasse, você acaba não saindo dessa faixa que você deixaria de pagar. Então, com certeza, você sai no prejuízo. A correção da tabela tem percentual inferior à inflação e ofende diversos comandos constitucionais, como o conceito de renda, a capacidade contributiva e a dignidade da pessoa humana, em face da tributação do mínimo existencial. Adriana Mello revela que se enquadra nas condições de isenção do imposto de renda, mas entende a necessidade de uma revisão no tributo. Como é meu marido que faz, eu não tenho muito conhecimento, entendeu? Então não me acho assim a ponto de dar uma entrevista falando sobre essa questão de juros. Eu posso te falar como uma dona de casa, como uma pessoa que trabalha numa empresa privada, sobre essa questão de reajustes e falo assim, no tanto que dói no nosso bolso. Segundo o último levantamento do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a não correção da tabela nos mesmos parâmetros da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA, resultou em uma defasagem média acumulada de 83% desde 1996. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito com o trabalhador e o contribuinte, né? Porque eles já arrecadam milhões do imposto, né, de renda, e na hora do trabalhador tentar recuperar aquilo que ele, né, depositou, que ele pagou de imposto, vem aquela mixaria que não representa nem, se a gente for ver, nem 10% do que ele contribuiu no ano, né? Então é totalmente justo o valor que é reconstituído e o valor que é cobrado em cima do salário. E por falar em Receita Federal, está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. Começa dia 3 de março e vai até o dia 29 de abril o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2017. Rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123 precisam ser declarados pelo contribuinte. A Receita Federal traz algumas mudanças este ano, além de aplicativos e programas que permitem o preenchimento por etapas. Tem ainda a obrigatoriedade de CPF para dependentes que tenham mais de 12 anos. Bom, depois de todas essas novidades, agora fique alerta. O carnaval está chegando e com a chegada do carnaval, vários cuidados. Você não pode ser enganado. O pacote de viagem tem que ser bem escolhido, sem contar todas as informações dos dias de folia. Aí mais, viajar ou dirigir tem que tomar cuidado. Não pode dirigir embriagado, é crime. E no nosso próximo programa nós vamos falar com o diretor-presidente do Detran Alagoas e vamos ver então quais os cuidados cada cidadão é preciso tomar. Então, novidades, hein? No próximo programa, tudo o que interessa para o carnaval. Até lá!